vocês? Tem certeza? Eu tenho uma pergunta para as moças. Vocês já pensaram assim em dividir o seu namorado ou namorada com outra pessoa? Ou assim, não pensaram? Ele não pode ser só seu, você não quer dar uma divididinha assim? Parece que tá rolando muito isso no mundo de hoje, viu? Ou quem sabe isso, eu acho que a mulherada já pensou. Ou também os rapazes. Já pensou em namorar com 2 pessoas ao mesmo tempo? 2 namorados, mas que as pessoas saibam, né? Não é mentira que nem tá todo mundo pensando, não. Os meus convidados inovaram. E hoje eles podem dizer, eu tenho um relacionamento a 3. Eles vivem o poliamor. Será que isso dá certo? Bardo, Fada e Léo têm uma banda, mas estão ganhando muita fama com o famoso trisal. É um casal a 3. Acontece que muita gente critica esse estilo de vida do poliamor. E você? O que você faria se, por exemplo, você esbarrasse num casal, um trisal, trocando carícias aí nas ruas? Nossa, trisal, o negócio é complicado. 3, né? Trisal, não é casal, é trisal. Polêmica total. Coloca aí o programa de hoje. Eu discordo. Por quê? Porque eu acho que amor não pode ser dividido a 3, tem que ser o casal. Não tem que ter uma terceira pessoa, não. Se sua esposa chegasse e dissesse, bom, quero trazer mais uma mulher para a nossa relação. Eu me divorciaria dela. Depois dessa, você iria ou não? 3 pra cama. Eu vou pros comerciais e eu já volto. Afinal, você sabe como é que funciona o poliamor? Será que vale tudo entre 4 paredes? Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre esse relacionamento em grupo. O negócio tá virando moda agora. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Coloca aí. Você já se pegou dividido entre 2 amores? Como saber com quem ficar? Para algumas pessoas, isso não é problema. Elas escolheram um namoro em grupo. É o chamado poliamor. Segundo os adeptos, o número de integrantes na relação não tem limite. O importante é que todos os envolvidos estejam em acordo e se aceitem entre si. A relação pode ser entre 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, ou todas as pessoas do mesmo sexo. O desejo coletivo é que manda. Na internet, redes sociais aproximam os interessados no poliamor. No Brasil, a primeira relação poliafetiva foi oficializada em 2012 no interior de São Paulo. No palco do Super Pop, receberemos um trisal, nome dado à união de 3 pessoas. Fada, Bardo e Léo mantêm um canal na web para tirar dúvidas sobre o poliamor. Poliamor só me acrescenta. Eu tô sendo sincero em todas as minhas relações. No nosso acordo, aqui, nós 3, particular, a exclusividade não é um dos itens, então não é traição. O Super Pop de hoje vai esquentar. Fique ligado. Eu estou aqui com uma galera e alguns deles acreditam no poliamor. Eu vou falar boa noite pro Bardo. Tudo bem, Bardo? Bem-vindo. Boa noite, obrigado. A Fada, tudo bem, Fada? Bem-vinda. Tudo bem, boa noite, obrigada. E o Léo, tudo bem, Léo? Tudo bem, boa noite. Vocês todos fazem parte do trisal? Nós Somos um trisal. É um trisal. Trisal. Não é um casal, é um trisal. É um trisal. Todo mundo junto. 3 pessoas. 3 pessoas. Depende de como. Tu vai entender isso, todo mundo junto. A gente vai entender se todo mundo junto. Mas tudo bem, a gente vai tentar entender. Mas ok. Eu vou falar boa noite também pra Renata Baiara, que tava sumindo. Boa noite, aí. Lu. Tudo bem? Renata? Voltou das férias mais magra, inacreditável. Eu, né? Só você consegue. tem Ninguém que fechar consegue. a boca, fazer o não, quê? não dá. Comer pouca pasta. Pois Eu vou falar boa noite também pra Diana Dária, é isso? Diana, Isso. bem-vinda. Boa noite, obrigada, Luciana, pelo convite. Você é psicanalista e educadora. Isso. Ok. E vou falar boa noite também pra Simone Garuti. Tudo bem, Simone? Boa noite, Luciana. Tudo bem, Bem-vinda. você? O Bolsonaro Obrigada. te mandou um abraço, hein? Bolsonaro, um abraço pra ele e pros fãs também, viu? É, pros fãs do Bolsonaro te chamaram de loira e eu também. A gente gostou Eu disso. adorei, gente. Olha, um abraço pra todos vocês. E, inclusive, todo mundo pode participar no É isso Oficial aí. Super Pop hoje. No Oficial Estamos Super falando Pop. de poliamor. E eu vou mandar um beijo. A gente está começando o programa agora pro Felipe Campos, que está fazendo aniversário hoje. Felipe, que você se recupere, fique saudável rapidinho. Um beijão pra você. Feliz aniversário. Felipe, um beijo. Bom,
Vamos entender essa situação. Trisal. Eu quero entender como é que funciona isso, mas parece que já está acontecendo há muito tempo e agora o negócio está ficando meio oficial. Pensando bem, esse relacionamento a três, se a gente for pensar mesmo, já existia. Só que as pessoas meio que muvucavam. Agora, como tudo está vindo à tona, as pessoas estão comentando mais. Então, vamos entender como é que funciona isso, se tem uma certa lógica ou se tem alguma coisa que eu não estava entendendo antes. Coloca aí. Se a vida imita a arte, os trisais têm muitos exemplos na ficção. Na novela A Regra do Jogo, Merlot, Ninfa e Alisson ensaiaram um relacionamento a três. Mas parece que não deu certo. Em Avenida Brasil, os personagens de Alexandre Borges, Camila Morgado, Débora Bloch e Carolina Ferraz subiram ao altar. Na mesma novela, o trio interpretado por Isis Valverde, Daniel Rocha e Thiago Martins terminou junto no último capítulo. E quem não se lembra de Dona Flor e seus dois maridos? Na série Aline, Maria Flor, Pedro Neschlin e Bernardo Marinho interpretaram um trisal moderníssimo. Na novela Duas Caras, a filha de Dália foi registrada por dois pais, Heraldo e Bernardinho. Em Império, Xana, Naná e Antônio tiveram um final feliz no melhor estilo poliamor. Débora Seco, Celton Mello e Camila Pitanga deram o que falar em Caramuru, a invenção do Brasil. Mas será que na vida real os relacionamentos a três são bem aceitos como na ficção? Descubra agora. Bom, eu vou entender aqui do trisal. Como é que funciona o trisal? Como é que funciona o trisal? Bom, existem várias configurações, tá, de poliamor. No nosso caso, então, nós somos Bardo, Léo, eu me relaciono com os dois, né? Eu tenho relações sexuais com o Bardo, com o Léo, mas eles não têm entre eles, né? Então... Como é que você sabe quando você sai eles não se pegam? Não, porque eles são tem héteros. Videogame lá. Eles têm Tem videogame. videogame, ah, bom, então eu entendi. Tem uma cervejinha e um videogame. Mas deixa eu entender uma coisa. Como é que começou isso? Quem se apaixonou por quem antes? Bom, Bardo e eu já estamos juntos há 13 anos, né? 13 anos. E temos duas filhas. E então, obviamente, nesse caso, eu, Bardo Vocês e eu, estavam né? casados, juntos? E nós tivemos outras relações, outros tipos de relacionamentos também. Mas peraí, mas aí vocês estavam juntos? Sim, estávamos E juntos. aí alguém chegava e falava, peraí, mas eu fiquei com uma outra pessoa, ou vocês já tinham conversado sobre isso antes? Ah, não, esse foi um processo bem longo e doloroso. Muito doloroso, né? até A gente chegar ficou, nesse... os 4 primeiros anos desse casamento foram fechados e a gente sofreu muito Sofrência. porque não é a nossa natureza, né? E a nossa natureza, não estou dizendo que é de Não, todo claro. mundo, a nossa, né? E então foi muito sofrido esses 4 primeiros anos e a gente começou a conversar Aí vocês conversavam, bastante. Não tá funcionando, você quer, eu quero. E aí a coisa foi rolando experimentos devagarinho Tipo, até... você ficava com uma outra, ela ficava por com aí, outra. por Mas aí. aí chegava em casa e tinha que contar? Bom, no nosso caso, como a gente conversava bastante, a gente teve que passar por muitos processos, como ele falou, e aí a gente chegou à conclusão que teríamos que tentar. E nessa tentativa, a gente quis tentar juntos, né? Fazendo, então, homenagens, ou então saindo com outras pessoas. Mas até chegar no ponto de ir lá fazer a ação, levaram o quê? Uns 6 anos até a gente conseguir. por aí, Já estamos há por aí. 13. Foi e muita aí foi muita conversa, muito entender. Eu sou bissexual, então eu tinha um interesse muito gigante em ter relações com outra mulher, mas eu não me odiei aceitava. Isso, né? Claro. Só você podia ter outra mulher. Entendi. Não, Ela ele gostou disso, óbvio, né? Ele adorou isso. E aí, com o passar do tempo, a gente foi conversando e conseguindo fazer. Eu era uma pessoa que tinha muito ciúme na época, e aí Você podia fazer, mas ele não. Mais ou menos, não bem assim, mas tinha bastante ciúme dele. E a gente foi conversando até chegar no ponto que conhecemos outra pessoa e nos apaixonamos por uma mulher. Tivemos um relacionamento, muitos anos passados, com uma outra mulher. Tivemos um trisal, então, e que durou um tempo, foi muito bom enquanto durou. Mas aí todo mundo pegava todo mundo? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Nós era um relacionamento de trisal fechado, aquele, que é bem diferente do que a gente vive hoje. O nosso trisal é um trisal que tem relacionamento aberto. Quer dizer isso? Nós podemos sair com outras pessoas caso queiramos. Pô, mas já não é 3, já não tá bom? Nunca. Não quer levar pra dentro Não de basta, casa, né? necessariamente, né? Quê? Não, a gente não quer levar pra dentro de casa, necessariamente.
Até porque a cama tá ficando pequena, né? Bastante. Todo mundo dorme na mesma size não dá dorme na conta mesma mais, cama, não? né? Não, nós temos a nossa configuração, né, permite que nós temos 2 quartos, um quarto onde que tem o Bardo, que tem a cama dele, e o quarto do Léo, com a cama do Léo. E você Então, não tem quarto? noite sim, noite não, eu durmo com o Bardo ou com o Léo. E às vezes sobra bastante tempo, na verdade sobra bastante tempo, eu posso ficar sozinha também, eles Porque podem tem ficar algumas sozinhos. noites que eu durmo fora, ou que o Léo dorme fora, e aí Outra? acaba... Ou em festa, né? Se divertindo com os amigos, afinal de contas, tem muitas coisas para fazer lá fora, além de dentro de casa. Luciana, tem uma opinião aqui no nosso oficial Super Pop que, O olha, negócio é moderno. pois é, a Ana31 está dizendo o seguinte: quem pratica o poliamor não ama de verdade, é só um fetichista. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, respeito a opinião dela. Né? Todos nós temos nossas opiniões a partir das nossas experiências, mas através da minha experiência eu posso dizer que eu amo muito o Léo do fundo do meu coração e eu amo muito o Bardo do fundo do meu coração. Então, o que eu só sei do que eu sinto, e o que eu sinto pelos dois é muito amor. Quem de nós sabe mesmo qual é a definição de amor, né? Não, cada um tem uma, mas fala, vocês têm 2 filhas? 2 filhas. E as filhas estão onde? Hoje elas estão na avó, inclusive elas estão nos vendo agora, a Lavínia e a Mônica. Elas têm 11 anos. Elas entendem. É que assim, elas Como foram explica criadas pras na filhas? estrada, porque nós temos uma banda de rock, que Ok. é, né, a Bardo e Fada, e então elas foram criadas na estrada, conhecendo gente o tempo todo, lidando sempre com um fluxo social muito, muito alto, muito forte. Mas o fluxo social na cama da mamãe também? Não. Né? E aí, a gente sempre passou essas ideias para elas Entendi. como normais. A gente é normal pra vocês. Então para elas, quando a Aline mudou com a gente e tal, na verdade nós mudamos com ela, para elas foi super natural, assim, a gente bateu um papo rápido com elas e elas disseram, ok, massa. E rapidinho elas acharam a vantagem de ter 2 mães, né? É que assim, como é apresentado pra gente desde pequeno, da forma tradicional que nós temos um pai, uma mãe, e aquilo ali a gente Papai, mamãe e aceita, filhinho. né? Então, como a gente vê, como é apresentado pra gente desde pequeno assim, para as nossas filhas, nós apresentamos outra coisa. Então, para elas, o natural é que existam 2 pais, uma mãe, ou então 2 mães, um pai, Lu, enfim. eu queria fazer uma pergunta. Eu sou casada e a minha dinâmica em casa é muito comum, né? Correria. Uma dinâmica de marido, correria. E às vezes eu não vou julgar vocês de modo algum, imagina, e entendo que a dinâmica de vocês é muito encaixadinha, dá tudo certo, tudo perfeito. Mas quem está me ouvindo sabe, ter um marido já dá um trabalho. Nossa, Pra ter que 2? ter 2? Eu quero que você me explique isso. 2 Que e fora os outros de marido- fora que podem rolar também. Oi? 2 e fora as festinhas. Não, mas eu parei no 1 marido. Não, 2 tem 2. maridos, no caso dela, a festinha nem Mas consegui ela ouvir o que tem ela tempo pra disse. festinha, não tem? A gente tem tempo para tudo que a gente quiser. Uma coisa que eu aprendi na vida é sempre quando a gente quer, a gente arruma tempo. Exatamente. Depende É porque que caiu assim- no meio desse assunto agora. Depende do que quer. Então, ela tem 2 maridos e ainda tem as festinhas. Ai, dona Luciana. A premissa... Ela falou? Ela falou. E eu queria entender como você consegue. Ela é muito firme. No camarim eu conversei com ela. Ela parece uma mulher muito séria. Então a pergunta é, como é que ela aguenta? Eu achei que ela... Pois é, eu achei que ela seria uma mulher assim, frágil. Imaginei 1000 coisas de você. Sim. Quando eu li o programa. Aí eu fui conversar com você. Você é muito firme, muito forte, muito esclarecida assim no seu sentimento, na sua posição. Porque eu fico imaginando você, coordenadora do Colégio das Crianças, tendo que explicar. Mas por que ela tem que explicar? Porque tem que explicar. Tem que Devem explicar. buscar o meu marido, as crianças. Aí tem que explicar a Mas o condição pai de qual é o... Não, mas o pai é ele. Não, mas ele também... As crianças chamam os 2 de pai. Os 2? As gurias, ele é o pai da Lavínia e da Mônica, mas as crianças consideram o Léo também pai dele. E as pessoas próximas são... você apresenta como pais, né? Mas quanto tempo vocês estão Vão ser casados, os respeitados. 3, tipo, juntos? Há quase um ano, vai fazer um ano Pô, que a mas gente virou vive pai na em um mesma ano? casa junto. E que existe muito amor no cotidiano, as crianças têm convivência. Na verdade, quem decidiu chamar o Léo assim foram elas. Foram né? elas, não não foi nada foi, forçado. Eu queria entender por que você é protagonista dessa relação. Você estabelece quem vai fazer o quê, como, Boa. quando ou Ou não. eles Ou que- eles que
Ou todo mundo? passam para você? Não, gente, assim, ó, nesse caso, como nós vivemos de uma forma diferente também, como a gente está sempre envolvido com os trabalhos da nossa banda, com as gravações, com o trabalho todo que a gente tem envolvido, as crianças estão o tempo inteiro com a gente. Não existe ali um líder, alguém que diz você faz isso, você faz aquilo, ou então te comporte de tal e tal forma. Casa, com Todo filhos, mundo ajuda a pia com vive tudo. lotada. Porque vai ter uma Autonomia. certa organização. É que a nossa casa é uma célula autônoma, assim. Todo mundo se vira ali, todo mundo ajuda todo Você mundo. ajuda? Sim. Você também ajuda? Sim. Mas peraí, Mercado, mas todo quem- mundo faz? Quem leva as crianças pro colégio? Isso. Calma aí, gente. Vamos uma pergunta de cada vez. Tô Vamos muito lá. confusa. Assim, ó. Ok. O Léo ajuda pra caramba, ajuda a levar na escola, ajuda com o supermercado, ajuda com coisas que são mais externas também, em função de estar sempre com o carro ali, né, mobilidade, praticidade. O Bardo ajuda com outras coisas dentro de casa, está sempre em função do trabalho, da banda, ajuda na criação, na educação das meninas, quando eu preciso Eu de um... cozinho. Ele cozinha Eu sou também, às cozinheiro, vezes melhor do Barda. que eu. Eu quero entender a Eu logística não cozinho, mesmo. então eu lavo louça pra Ele caramba. não sabe cozinhar, então ele lava mais louça do que eu, né? Mas assim, ó, a gente tenta. Nós não somos uma família perfeita, né? E estamos longe daquele estereótipo de família tradicional. Nós não somos uma família tradicional, tá? Se é que dá para chamar de família, né? O nosso estilo. Mas ali dentro todos Não, nós. você tem a sua família. E isso, Sim. para mim, é bem claro. Ok. Eu É uma posso família, concordar claro. ou não, mas você tem a sua Sim, família temos a nossa e a sua família, dinâmica pais dá e filhos. certo. O que eu quero é Ok. entender a sua dinâmica. Para mim, eu te digo que não daria certo de modo algum. Não ia muita aguentar dois, conversa. né? Agora, Tu uma não coisa... aguenta dois, não, né? De jeito nenhum. Assim, ó, gente, dá trabalho. O que vocês querem saber, assim, ó, dá trabalho, um monte de situações, Você de mas é TPM, muito por bom. exemplo. Não, e quando Você de você não- TPM tá tranquilo, porque os dois dividem, suave. Mas se os dois começarem a brigar por assuntos de rotina do dia a dia, você se esquiva ou você sempre se posiciona, tem o que você tem mais xodó, o que você Ó, cuida mais, ela Então, mais? Léo, eu posso dizer que a gente não briga? Olha, eu nunca vi brigar. A gente não briga, Vocês não na se real. juram pra brincar dois contra um? Não. Não. Eles conversam muito, gente. Eu vejo os dois conversar pra caramba. Quando acontece alguma... Qual o seu nome, desculpa? Léo. Léo. Ô, Léo, fala com o microfone, Léo, que a gente quer ouvir sua voz. Nós três conversamos muito, a gente conversa fala. pra caramba o tempo todo. Eu achei você muito observador. Agora, Com tem uma certeza. pergunta Marinho, pro você Léo menos aqui. fala e mais observa. Sim, Viu? sim. Ó, Luciana, aproveitando o ensejo, uma Passada. pergunta pro Léo, que a Renata falou que ele não fala. Olha, Léo, Oi. é da Vales Beatriz. Ela pergunta o seguinte: você não se sente apenas um objeto que pode ser substituído pelo casal a qualquer momento? Não, e também não tô Não? preocupado com isso. Não É. está preocupado. Você vive o momento. Sim. E né, que seja eterno enquanto dure. Espero que dure bastante. Bom, Eu mas também. deixa só... Você consegue praticar sexo assim tanto? Porque com um marido a mulherada já reclama, com dois? Olha, eu não posso falar pelas outras mulheres, né? E... Porque a mulherada, depois de um tempo de casar, já começa... Pois é, mas aí que tá. Uma coisa que Bardo e eu estabelecemos Dá conta lá dos no dois? início do nosso relacionamento é que nós nunca iríamos nos tratar como marido e mulher, e sim como namorados eternos. Mas dá conta dos dois? Dou conta dos dois. Adoro fazer sexo. É isso? Adoro fazer sexo, dou conta dos dois. E. Bardo, bom, dá- eu tenho ela dois dá Posso, maridos. posso botar na mesma curiosidade? dá. Pode, por Eu favor. já tive diversas relações monogâmicas antes de entrar nessa relação. E eu faço mais sexo agora dividindo a fada com o Bardo do que antes. Posso fazer uma pergunta bem curtinha para os três, Lu? Manda lá, Bem curtinha mesmo. Só para me entender, antes, você foi casado? Você foi casado? Os três Eles eram foram casados, casados? os dois, né? Antes. O Bardo É, é, fada... eles são eles- casados. Não, 13 eu anos. nunca 13 tive anos. outro casamento antes da fase. 13 Não anos. morou tive junto, nenhum. nada. Você? Não. Eu tive uma relação de 9 anos, Casado. tive outra relação de 2 anos. Essa relação foi com mulher? Sim. Desculpa. Sim, Foi. sim. As duas relações foram com Sim. mulher. Elas morrem de ciúme de você hoje? São suas amigas? Sim. E conforme você desenhou sua vida para essa relação, elas conversaram, a última, a tua ex, conversa com você sobre isso ou não? Na ela verdade, teve vergonha? Ela perguntava se você tinha vontade, junto, quando você estava com na ela, verdade, de viver isso? ela sempre soube desse meu posicionamento. Ele é hétero, Baiana. Sim, sim, mas se quando casado com essa mulher, eu quero entender se ele já tinha relações terceiras. Já tinha? Não, eu não queria trair de jeito nenhum. Foi por isso Você que eu- considerava traição? Sim, porque tinha um Se não acordo tem entre... consenso dos dois, é traição, né? Traição. Tanto Boa. nessa relação mais longa aí de 9 anos, como na relação que foi seguinte, tinha um acordo Você tinha colocado. ciúme daquela mulher, da sua... Tinha, porque dentro daquela ele relação? tinha, porque ele não era combinado que podia trair, não é isso? E aqui... Não é que tinha ciúme porque não era combinado trair, mas foi uma reflexão que começou a acontecer com o tempo. Eu comecei a ver necessidades Ela é minhas. linda. Ela é uma mulher linda, forte. Você tem ciúme dela? Da fada? Eventualmente, não dá pra dizer que o ciúme não existe ou deixa de existir. A gente lida com isso. O ciúme é um problema meu, na verdade. Boa. Ciúmes é um problema meu também. Então, Trisal, parece que tem
outros casais que praticam esse tipo de relacionamento. Eu quero conhecer a intimidade de outro trisal, mas nessa relação é diferente. São 2 mulheres e um homem. Agora o negócio pegou fogo. Coitado do rapaz, hein? Coloca aí. 1 é pouco, 2 é bom, mas para Angélica, Paula e Klinger, 3 é melhor ainda. O trisal mora em Jundiaí e praticamente tem uma rotina comum. A divisão das tarefas, a gente divide tudo. Sempre um tá fazendo uma coisa, tipo, ele deixa, tipo, vai lavar roupa, aí um vai limpar a casa, outro lava a louça. A gente sempre divide, sempre um vai fazer alguma coisa. Eles fazem tudo juntos. Até na hora de jogar videogame. Sai daí até ele ressuscitar. Angélica chegou depois, mas não se desgruda de Paula. Ela ia ficar só 15 dias, acabou que ficou quase... Agora já tá há 3 anos, e a gente começou a namorar. Explicar o relacionamento a 3 para os curiosos cabe ao homem da casa. Simplesmente via a gente sempre os 3 juntos nos locais. Alguns faziam uma piadinha, tipo, vocês estão parecendo namorados, né? E eu falava, não, mas nós somos namorados, os 3. E aí, lógico, N perguntas, N curiosidades, a gente explicava um a um. As meninas geralmente ficam um pouco mais acanhadas porque são tímidas mesmo. Geralmente eu que explicava como que era, mas desde o amigo de trabalho, colega de colégio, até pessoal do serviço e minha família, super tranquilos. Outra atividade do trisal é alimentar uma rede social onde eles contam tudo sobre o poliamor. Com mais informação, as pessoas estão cada dia mais intolerantes e acho importante e corajoso por parte do trisal, de certa forma, promover esse debate em relação ao poliamor. Força trisal. Legal. Enquanto uma está na internet, a outra ganha uma massagem. Vantagens de quem namora a 3. Na cozinha, todo mundo mete a mão na massa. Na mesa do trisal de Jundiaí, o velho ditado cai como uma luva. Onde come um, comem 2. Ou 3, né? Eu tô ficando com ciúmes, a outra tá recebendo massagem, faz tempo que não ganha massagem do marido. Tem uma coisa errada. Pois é, mas os horários são corridos, né? Ajustados. Exato. A vida é muito corrida, gente. Como é que dá conta? Eu não sei. Agora, eu vou falar com a psicóloga, que é a Diana, né? Diana, tá sendo mais comum esse tipo de relacionamento hoje em dia? Sim, a tendência é cada vez mais. Você faz terapia de casal? De casal, trisal, de problema, sim, não, faço, você não faz, sim. Você faz terapia de trisal? Faço, até porque foi minha tese de mestrado. Entendi. E aí eu tive que aprender, né, como lidar com essa nova tendência, vamos dizer assim, né? É uma tendência mesmo? Eu acredito que sim. Inclusive, na minha tese, eu defendo isso, que é uma grande tendência. Eu comecei em 2012, eles foram um das pessoas que eu também pesquisei, né, num grupo fechado do Facebook, e descobri que tinham 202 membros e hoje estamos com mais de 1.000. Quer dizer, as pessoas se relacionam em grupo. Existem os combinados, sabe, Luciana? Você tem um trisal, você tem uma relação de retângulo, de quadrado, toda uma geometria. O que acontece no amor e o que é importante, Freud já dizia isso, né, o pai da psicanálise, que tudo é possível no amor, enquanto que as pessoas estão de acordo. Se não há nenhum sem tipo... a mentira. Sem a mentira. E assim, que não seja o que eles falam de parafilia, né? Como a pedofilia, a zoofilia. Isso a gente não... Isso é crime. Pedofilia é uma então, aberração. assim, mas uma relação com eles... de amor, de confiança, de combinados. Agora, tem suas implicações, porque eles precisam de tempo para discutir a relação. Isso é uma coisa que é bem DR total, tem que ter total DR. O tempo todo, porque são vários combinados. DR. Precisa ter tempo. Eles estão assim, ó. Tem vários combinados? Tem vários combinados? Tá, qual é um combinado? Pra gente ter uma ideia, tem tanta DR que a gente começou a usar uma técnica que é a comunicação não violenta. Né? Isso é maravilhoso. A gente foi Como é que eu quero a aprender comunicação isso? não violenta para poder aplicar em casa para Como é que é a as DRs, né, comunicação coisa ser não mais... violenta? Me explica. É difícil de te explicar, hein? Não, como é que faz? A ideia da comunicação não violenta é realmente ter uma escuta ativa, é ouvir de verdade o outro, em vez de, enquanto o outro fala, Já querer esperar a tua atacar, vez de esperar falar. pra você falar a sua parte. Exato. Eu oferecer empatia. A base é aí. A base é aí, oferecer empatia. Oferecer empatia pra pessoa. Oferecer empatia. Exato. Mas se ele tá falando um negócio que você não concorda, como é que você faz pra não oferecer o ódio? Espera terminar de falar. Respira. Respira. Agora, Lu. Né, e pergunta, olha só, é isso mesmo que eu tô entendendo que tu tá querendo dizer? Uma coisa que a doutora me falou no camarim... Com calma. Com calma. Com calma. Antes de morder a cabeça do outro. Agora, deixa eu entender uma coisa. Calma. Aí você falou, mas tem dias que eu não durmo em casa. Sim.
Bato. Então, aí você chega no dia seguinte com aquela cara de felicidade. Uhum. Aí tua mulher olha pra tua cara e fala, tu tava onde, safado? Não? Não, ela pergunta como é que já foi. ela sabe, né? Eu já sei onde ele está e eu fico muito feliz. Na verdade, eu sinto um sentimento chamado compersão. Eu fico muito feliz por isso. Compersão, que é o oposto do ciúme. Como que é isso? Compersão. É um o oposto sentimento. do ciúmes. Eu acho que esse eu não tive ainda. É quando tu te sente muito feliz de ver a Pela pessoa que felicidade tu do ama outro. com outra pessoa. Ai, essa nunca Tá, tive então isso. assim, eu tento esse exemplo aqui. Quando tu Deixa tem eu um ficar até amigo, calor aqui. Luciana, olha só. Quando tem um amigo que ele ficou muito. Aconteceu alguma coisa que ele se deu muito bem no trabalho. feliz por ele. E tu fica super feliz por ele, Muito. mesmo que não te atinja de forma alguma. Claro, feliz pelo seu né? amigo. Essa mesma sensação, só que porque o teu marido deu um beijo numa mulher Mas linda. é ruim, hein? Mas, gente, eu não consigo. Acho que eu vou precisar morrer, nascer de novo 3 olha vezes. Olha só, o ciúme. Todos nós temos esse vazio dentro de nós, né? não tem E a essa gente evolução pode preencher espiritual. esse vazio com uma série de coisas. Algumas pessoas escolhem preencher esse vazio com outra pessoa, né? O ciúme é um Não gosto alerta. de preencher vazio, não gostei ele é um desse negócio de preencher alerta vazio. de que esse vazio vai acontecer de novo. Agora, nos estudos Não. que eu fiz Entendi sobre nada. o poliamor, existem vários tipos de ciúmes. Ciúmes é um só. Não. Como? Ciúmes Tem do tempo, vários. no caso deles. Hã? Ciúmes do tempo. Quanto tempo você ficou com aquela pessoa? mas isso é ciúmes também. Mas é do tempo. Não, mas Mas é do ciúmes tempo. é isso. Quando Mas então... para o poliamorista é um pouquinho diferente. Não, mas vem cá, mas você acha que a esposa tem ciúmes do quê? Onde você foi com ela, passou o quê, deu o quê pra ela, ficou aonde, o que fez, Mas olha conversou só. sobre o quê, foi almoçar, passou 2 horas Para o poliamorista, não. Como? Ele fica feliz, ele tem competição, é o oposto. Então não tem ciúmes. Tem ciúmes. Do quê? De outras coisas. Tipo? Tempo. Como assim o tempo? O tempo que ele passou com outra Mas parceira. isso é ciúmes. Ou então de carência, Mas é de assim. tempo, não Tudo é? bem, mas a mulher também tem ciúmes do tempo. Se ela pegou a amante Tem. 2 dias, vai ficar arrasada. Luciana, eu já fui doente de ciúme. Criatura, não. Luciana, eu já fui muito doente de ciúme, tá? E aí? Tanto que lá no passado o Bardo acabou fazendo uma música pra mim, que é a Ódio ao Ciúme, que foi retrata muito bem. Eu tenho vergonha daquela pessoa que é retratada na música, sabe? Porque eu era alguém agressiva. Mas se ele quisesse fazer uma música pra outra? Mas ele pode fazer o que ele quiser Você acha fazer. E a Aline, quando a Aline estava dentro da relação, a relação era mais pesada, boa, era mais boa. ciumenta? Quando Tinha eram 2 ciúmes da mulheres Aline? e você? Sim, com 2 mulheres Era mais instável a era relação? mais, com certeza. É, porque mulher não se Sim. briga com outra mulher. Não, Sim, porque sim. a gente tem... Eu era namorada dela também na época, mas assim, nós temos... o que o Léo estava tentando falar antes também, que eu achei interessante, que é aquela questão assim, o ciúme, às vezes, ele vem em momentos que a gente não gosta de chamar de ciúme. É assim, o Bardo, vamos supor, o Léo hoje resolveu que ele ia sair. Tá? E aí eu queria ficar com ele. Hoje, particularmente, eu tô com aquela sensação de, tô meio carente, queria um pouco de atenção. Mas ele já tinha programado as coisas dele, ele é alguém que cuida... Você pergunta onde ele vai? Aí eu posso perguntar, mas ele pode não responder se ele não quiser, né? Então, mas todo mundo... tudo bem. E tudo E bem. tudo bem? E tudo Né? bem. Mas aí o que WhatsApp. Zap, WhatsApp. Quando apita, Zap, você não zap. tem vontade de mexer no não, dedo gente, dele? não. Ninguém olha no Não. zap zap do outro? Não. Mas não. se pode Os tudo, nossos- pode olhar também. Pode. Nossos Se telefones são quiser, todos sim. desbloqueados. Se Fica quiser, pela a gente casa olha. o O tempo zap zap todo, e- desbloqueado em casa? Sim, tudo desbloqueado. Olha, tudo... Uma das coisas Eu que a converso gente às vezes com fala- outras moças na frente dela. Agora ela dá Engraçado. ideia? Oi? Ela dá ideia? Fala isso aí não. Às vezes ela quer ver a fotinha, sabe? Bonitinho. Sim. A gente opina sobre os crushes uns Entendi. dos outros. Mas peraí, assim. tem uma galera que quer fazer pergunta. Não tem a galera? Coloca aí uma pergunta. Se a mulher engravidar, que pai que vai assumir a criança? Não, peraí, eu não entendi a pergunta. Coloca de novo. Que pai que vai assumir a criança, é isso? Eu acho que se caso... Eu acho que se a mulher engravidar, que pai que vai assumir a criança? Depende de quem engravidar. Fora Não? a bola. Hã? Nos dois. De repente, se você pode ficar grávida de do modo Léo... legal. Se por um acaso eu engravidasse do Léo, essa criança tem 2 pais. Ela vai ser Mas criada quem pelas registra duas... é o Léo. Aí, no caso de isso- registrar pelo sistema, pela forma que funciona o nosso país, eu provavelmente teria que ser ele, então, e tal. Mas ela ia nascer nessa casa e ser criada por todo mundo. Ia ser a filha do Bardo, tanto quanto as outras meninas. São também do Léo. Luciana, tem uma mas a gente pergunta não tem sobre... esse plano, não. As Não, a duas gente já não dão tem bastante esse dor de plano. cabeça. Tem uma pergunta sobre isso aqui, olha, no nosso Oficial Super Pop. Vocês não têm receio de que esse relacionamento confunda a cabeça das crianças? Na verdade, elas ficam muito mais confusas quando elas voltam da escola perguntando por que é que os pais dos colegas são separados e o coleguinha tá sofrendo.
É o tipo de coisa que deixa elas loucas, elas não conseguem entender como é que os mas pais elas não já se tiveram entendem, uma separação, sabe? porque você tinha uma namorada, então isso foi um Sim. rompimento. Quanto tempo ela ficou em casa? Nós vivemos com a Aline durante um ano e meio no total, assim, né? Convivendo. Então foi um relacionamento legal que elas curtiam. Você mesmo falou que chamava de duas mães. Sim. Então elas viveram esse sofrimento também, de uma separação ali. Mas é que a gente ainda se dá bem com a Aline. Tá, mas eu ainda vejo ela, a gente... Né? Tá, mas elas devem sentir falta. Se elas gostavam dela, em algum momento elas vivenciaram uma perda de uma pessoa que elas gostavam numa convivência. Não, mas se elas quiserem ver a Aline, elas podem ver a Aline a hora que elas Exato. quiserem. Elas têm essa liberdade. No momento mas o pai que saiu de casa também visita. Olha, nesse caso é um pouquinho diferente, né? Tipo, se ela quiser visitar, ok, pode visitar, não tem problema. Não teve uma coisa brava quando você uma coisa de amizade. É que dificilmente a gente tem um rompimento difícil. Brusco, alguma coisa assim. Mas, uma coisa interessante do casamento que eu acho, e que é uma coisa até meio bem mentirosa, né? Porque qualquer um pode se apaixonar por outra pessoa. Você prender a pessoa em casa não quer dizer que ela não vai conhecer outro e se apaixonar. Mas, claro, que se você dormir com outro rapaz amanhã, existe uma chance maior de você achar uma afinidade. Você pode se apaixonar por um terceiro. Sim. Você pode se apaixonar por outra. Então, a premissa é essa, ó. Eu sou uma pessoa completamente incompetente para fazer outra pessoa feliz, tá? Não sou, não consigo. Se eu casasse contigo hoje, eu não ia conseguir te fazer Por quê? feliz. Porque eu sou muito bom em algumas coisas. Eu sou muito bom, mas eu sou péssimo em outras. Mas todo mundo é assim, não? E nessas que eu sou péssimo, eu deixo outra pessoa que é boa nisso resolver. Quem resolve? Sabe? Outra pessoa que seja bom no que eu não sou. Nesse caso, o Eventualmente, Léo... no caso, eu... No caso, O o Léo Léo é mais resolve. carinhoso que eu. O Léo é mais atencioso que eu. Fala aí o que tu é mais que eu, bonitão. Oi? Observador, provavelmente. Mas observador, acho que eu sou melhor, talvez, pra escutar. Cozinhar? Não cozinho, mas eu lavo a louça, que é uma loucura. Entendi. Então, e ele detesto. complementa. Tá, mas você pode se ele apaixonar complementa. por outra. Posso, quando E eu aí? quiser. Aí traz ela pra casa? Se eu achar conveniente, sim. Aí eu E se eles converso não Mas aí gostarem? tem que conversar com todo mundo. eu né? vou conversar com todo mundo. Senão, eu posso me mudar pra casa dela também, se eu quiser. São os acordos, Né? né? São os acordos. São os acordos, como diziam. Tudo tem que ser Eu Aí tenho- o DR vai lá pro DR de Lógico. novo. Vai DR de novo. Eu tenho essa E aí tem autonomia aquele toda. negócio que é o DR sem... Que eu adorei. Como é que foi? DR sem violência. Como é que é? Comunicação não violenta. Comunicação Nossa, não violenta. super Casais. recomendado. Existem Tem livros, livro gente. sobre isso. Tem livro. Tem livro sobre Tem um isso. livro É difícil do Marshall isso, hein? Rosenberg, um Comunicação desafio. Não Violenta. Comunicação não violenta é bom, porque na realidade, quando você conversa, você já tá querendo descer a Exato. lenha. O cara tá falando, você já tá Yep. falando. Eu Tu não vou tá- falar isso pra ele ter. Terminou? Exatamente nesse caso, quando tu não tá escutando, tu tá só esperando a tua vez de falar. Não é? É. Gostei. Mas parece que a moda trisal ainda não foi aceita totalmente. As pessoas não entendem. O Super Pop fez o seguinte: vamos fazer um teste ousado. Colocamos 2 trisais nas ruas para descobrir a reação das pessoas. Será que elas entendem? Quem será que é mais respeitado? O trisal de 2 mulheres e um homem ou o trisal de 2 homens e uma mulher? Ou será que todo mundo é igual? Coloca aí. Luciana Gimenez, será que a sociedade está preparada para lidar com o poliamor? É o que nós vamos descobrir agora, porque no primeiro teste, olha só, teremos 2 mulheres e um homem. E no segundo teste, teremos 2 homens e uma mulher. O que será que vai acontecer? Bom, eu vi que você ficou espantado ali diante daquela cena. Um homem com 2 mulheres. Ah, sei lá, é incomum, né? Estranho. diferente. Em público, sim, né? Eu discordo. Por quê? Porque eu acho que amor não pode ser dividido a 3, tem que ser o casal. Não tem que ter uma terceira pessoa, não. E aí, eu tava beijando uma, quando me aproximei, ele começou a beijar a outra. Eu falei, pô, qual que é a dele? Até falei pro meu colega brincando, eu também quero, mas não é verdade. Se a minha mulher veio, eu não quero. Eu
acho que é meio difícil viver a relação a 3, né? Mas, né? Tudo pode acontecer, né? Não é normal, né? Ou né? Hoje em dia tudo é normal. Mas ainda chama atenção, né? Chama atenção, né? Você dividiria sua esposa com outro homem? Não. Os outros felizes. Eu sou feliz do jeito que eu tô. E se ela falasse, bom, eu quero trazer uma mulher para nossa relação? E aí? Também acho que não rolaria. E agora nós vamos colocar 2 homens e uma mulher, exatamente como a gente está mostrando aí no palco do Super Pop, Luciana. E a questão é, como será que as pessoas vão reagir? Contar uma coisa, eles são atores, mas lá no palco do Super Pop a gente tem uma história, olha só, 2 homens e uma mulher, e eles vivem uma relação a 3. O que você pensa a respeito disso? Nunca vivi, né, mas deve ser uma vida muito, sei lá. Não dá não? Não dá pra entender. Não, acho que tem que ser feliz do jeito que acha bom e curtir a vida, viver com respeito. A diversidade está aí para todo mundo viver da melhor forma que acha conveniente, né? A vida é deles, eles fazem o que eles querem dela. Você viveria uma relação assim de jeito nenhum? Não. Se sua esposa chegasse e dissesse, bom, quero trazer mais uma mulher para a nossa relação. Eu me divorciaria dela. Não, aí eu tô fora. Tá fora? Tô fora. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Hoje em dia a gente não pode ter nenhuma diferença quanto a gênero. Gênero não tem muito significado na sociedade hoje em dia, né? Já vencemos isso e temos que virar essa página. Quem ainda tem essa mentalidade tem que virar essa página, né? Direitos iguais para ambos os sexos, né? Se tivesse ali 2 mulheres com um homem, aí podia? Podia sim, seria mais legal. É? Quer dizer que 2 mulheres e um homem pode? É verdade. Não. 2 mulheres e um homem, sim. 2 homens e uma mulher fica muito difícil. Você é machista, né? É verdade. E aí é o sonho de todo homem ter 2 mulheres. Você viveria uma relação com 2 mulheres em casa? Conseguia. É? Só se tivesse assim, 2, 3 quartos, né? Porque no mesmo quarto fica muito complicado. Esse é engraçado, assim, Maria. Esse é machista, né? Machista. Você viu 2 mulheres, tudo Pode, bem. Aí eles querem, entendeu? Mas 2 homens, não. Agora, o que é essa fantasia que os homens têm tanto de 2 mulheres e um homem? Por Pois quê? a maioria dos homens tem essa fantasia, né? É o fetiche. É verdadeiro. Ele quer que as mulheres fiquem, né? Eles têm essa fantasia até que 2 mulheres pegam eles bem pegados, eles não dão conta e aí saem com o rabinho no meio das pernas e acabou a fantasia. Deixa eu perguntar uma coisa. E aí, você vê o Léo pelado? Eu vejo o Léo pelado todos os dias, né, que a gente tem uma casa que é muito pra aberta. a gente junto? Não, porque não. Os dois juntos não, mas acontece, tipo, às vezes, apesar de nós nos relacionarmos assim, uma noite numa cama, num quarto, outro no outro, às vezes a gente fica os 3 juntos também. Né? Na mesma cama? Na mesma cama, porque às vezes eu tô com vontade de dormir abraçadinha nos 2, e aí como é que eu faço, né? E daí eu quero ficar só com... Não, eu quero ficar com os 2 hoje ao mesmo tempo, então acontece da gente dormir junto, às vezes você vê os 3. Dá choque quando a gente encosta no outro, assim, né? Mas, gente, eu queria fazer uma... Vocês estão me perguntando muitas coisas. Nunca deu beijinho no Léo? Não. Já, Não. Vocês são tão abertos. Na verdade, eu até lamento não ser bissexual, porque eu perco um monte de oportunidade. Não, tem cada homem isso que eu lindo pensei. aí, né? Eu achei... Desculpa, consigo. eu achei que vocês eram gays. Sem conhecê-los pessoalmente. Desculpa. Sim. Eu achei que eram gays isso. e que vocês tinham uma relação que ela era só um objeto de desejo, de fantasia de vocês. Que Como ela não assim? era de fato. Gay? O que tava essa gata fazendo no Não, meio? eu achei que ela era a Barbie, que eles brincassem de Barbie. Só pra vestir No ela. camarim, eu percebi que eles são hétero. Amigo. É São todos meus estranho, amigos. assim, pra mim entender essa relação de É estranho vocês. mesmo. Porque eu criei uma fantasia
de que ela era a Barbie de vocês e vocês eram um Brincavam casal. de Barbie. Não Entendi. Não. Não, gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Olha só, vocês consideram, então, quando, por exemplo, eu, então, fada, tenho 2 maridos, eu amo 2 pessoas, então eu vivo um poliamor, ok? Certo. E por que eu viver um poliamor pode ser um problema para as pessoas? Então, outras pessoas aí viver outras formas de poliamor, amar mais de 2, 3 pessoas. E isso é ruim, é negativo, não aceito. Acho ruim, não acho negativo. Não, tem vocês. gente que acha, Eu digo, tem gente acha. que acha. Eu não conseguiria ver. Não, ok, vocês, eu sei que Isso. vocês estão a favor, enfim. Mas tem pessoas que acham, né, horrível e tal. Mas e quando as pessoas se revoltam, várias, em relação a uma coisa, eu não posso chamar de poliódio. Por que o poliódio, então, existe e o poliamor, né, não pode ser A gente tem permissão. A gente tem permissão para odiar quantas pessoas a gente quiser. A sociedade é sempre de boa. A sociedade é sempre de boa, que a gente odeia um monte de gente. Mas o poliamor também existe, não sexual, talvez, mas poliamor existe. O poliamor, ele existe. Nós aqui, existem outras formações, existem pessoas que inclusive não têm relações sexuais entre todos, mas eles são poliamor também. Você falou uma coisa interessante, vou te devolver a pergunta. Por que as pessoas, então, podem poliodiar e não poliamar? Pergunta é, vocês sofrem preconceito? Porque tá tudo muito bonito, a gente você tá falando comigo que sou a pessoa mais, que eu acho tudo normal, cada um faz o que quer. Sim. Aqui eu acho, né, eu sempre acho isso, mas não é bem assim, a vida as pessoas acham estranho. Então, vocês já encontraram, assim, uma resistência forte, um preconceito, até com suas filhas, que talvez falem disso de uma maneira natural, de chegar em casa e terem sofrido bullying, né? Alguém ter falado a sua mãe, seu pai, o pai dele, do Léo? Como nós somos artistas e de uma banda de rock ainda, vamos falar de banda de rock, hein? A gente já tem meio caminho andado aí, porque já é permitido um monte de coisa pra nós por conta disso. Porque roqueiro é mais... Artista é tudo maluco, roqueiro é mais sei lá. liberal? Porque pode, né? A sociedade, de uma certa forma, nos dá essa abertura do artista e do artista de rock ainda. Não é o roqueiro que é liberal. Mas tem que é ter o rockstar, cuidado. é o artista de rock que é. O rockstar tem é liberal. Tem cuidado com esse rótulo, porque as pessoas vão achar que todos os roqueiros... Não. Eu me refiro ao artista. Ao artista. Né? O artista tem umas certas liberdades na sociedade que outras profissões acabam não tendo. Mas outra coisa que eu ia te falar. Quando a gente fala do meio artístico, é tudo muito natural, muito normal. Agora, a doutora me passou um dado que, fora do meio artístico, né, doutora? Que fala sobre os casais. O poliamor pode acontecer de qualquer nível. Quando eu comecei a pesquisa, eu tive essa pergunta, porque eu comecei a atender jovens em 2005, adolescentes, e eu fazia essa pergunta, mas como é que eles vão se relacionar em 2015? Daqui a pouco tempo. E eu tinha essa dúvida, será que seriam filhos de hippies, saias rodadas? Não? Assim, não, muito pelo contrário. São pessoas extremamente politizadas, eles têm uma consciência muito grande, muito, vamos dizer assim, acadêmica, muito forte. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Tá, mas aí na prática, eu quero entender então, a prática. Na prática tem, assim... Vai viajar no final do ano, como é que faz? Sim, então aí que tá. São os acordos que eles fazem. Então, é tempo, é dinheiro, com quem vai, como vai, quantos carros e que vai comprar. Porque isso é tudo organizado, né? Essa é uma das implicações, assim, vamos dizer, diferentes e que toma um pouco mais de tempo, porque tem que ter toda uma organização, Luciana. Porque quando vai viajar, pega algum quarto para todo mundo? Mas depende. Aí a gente negocia. A gente dá um jeito. Agora no Réveillon a gente ficou em quartos separados, não Ficamos em quartos separados. A gente escolheu ficar em quartos separados. Agora, o mais importante de tudo que a gente está falando aqui é o amor. Exato. Se tem amor. E vocês estão de acordo. Ninguém está traindo ninguém. Não, porque eles sabem, né? Todo mundo sabe o que vocês estão fazendo. Tá, mas por exemplo, aí viaja para o Réveillon, vai para Jurerê Internacional lá, que meu irmão gosta. Aí estão lá, os 3 viajaram em família, e de repente o Léo resolveu que ele vai sair com uma loirinha que ele achou lá em Jurerê e larga vocês dois, chupando o dedo no hotel lá. E aí? A gente não fica chupando o dedo. Mas não é combinado. Mas não era o combinado, né? Não era o combinado, o combinado. Pode pegar outro? O combinado é que nós temos uma forma de respeito, que a gente precisa, né, estar ali sempre presente, mas nós temos a liberdade de chegar no outro e dizer, aconteceu tal situação, o que vocês acham? Eu tô a fim de sair, tá todo mundo de boas com isso? É bem mais rápido que isso, é muito natural, porque a gente faz os shows, a gente fica com as pessoas, às vezes, depois do show, antes do show ali, e a outra fica um na frente do outro, sem problema nenhum. Sim. Inclusive, a gente toca sábado agora na Tusfera, em Porto Alegre e tal. Então, a galera que quiser ver a gente ao vivo.
Então, não é uma suruba, né? Não é uma é que mas é a gente possível. fica, sabe? É ficar, possível. dar um beijo, né? E depois sair para outro lugar. Teus assim. maridos ficando beijando outras? Não, eu nem vou estar vendo, eu vou estar fazendo outras coisas. Você não fica olhando. Mas e se você Não é isso. Eu vou estar junto, eu vejo, sim. Eu digo assim, eu também vou estar lá abraçada em outras pessoas, curtindo outras pessoas. Doutora, Você não fica com ciúmes? Lu, não tenho ciúmes. Eu queria que a doutora me explicasse essa janela da cabeça também. deles, que não é igual a minha e não é igual a de tantos. Por que a gente tem ciúme? Por que eu desejo para mim uma relação monogâmica? E como ela é tão desprendida do ciúme? Como eles, os três, falam a mesma língua? Doutora, ajuda. Isso é uma questão histórica, né? Do amor romântico, monogâmico, dos filmes de Hollywood. Isso é filme, gente. Não rola muito, né? Hoje não. Você acha que todo mundo trai? Fala a verdade, doutora. Todo mundo trai. Dela. Doutora, pode falar a verdade. Eu estou pronta para receber. Eu não posso falar que todo. Tudo bem, vai. Porcentagem. Deixa a doutora falar que agora eu estou nervosa. Não, eu te digo quem não trai. Quem? Quem não trai é quem está num relacionamento monogâmico, mas tem o espírito poliamor. Essa pessoa não consegue trair. Ela não aguenta a ideia de trair. O Léo ficou, eu entrei em crise fiquei um tempão matutando isso na cabeça, com essa ideia de que eu poderia ficar com outras pessoas e que eu posso me apaixonar por outra pessoa. E eu não consegui trair. Eu tentei botar na mesa, tentei fazer com que acontecesse dentro daquela relação. Não foi possível e eu terminei uma relação que era super sadia porque eu precisava viver isso. Agora, outra coisa. A doutora só não respondeu. E aí, doutora? Quantos por cento, né, doutora? Estão perguntando no Twitter. Dona da verdade, Lucina, para dizer que todos com a sua experiência. Olha, na clínica a gente ouve, sim, muitas histórias de traição e que também me chamou a atenção muito essa vontade de, se eu tivesse aquele homem com aquele físico, mas com o intelecto daquele. E se fosse um pai, assim, se pudesse colocar todo mundo de liquidificador, bater todo mundo junto, seria o homem da minha vida. Quer isso, não? Então somos o quê? Otários, porque não vai dar pra fazer isso. Agora, Luciana, tem a Tainá. Namoristas? Lu, peraí que tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta da galera de São Paulo. Coloca aí. Se um dia um de vocês quiserem terminar, os outros dois vão continuar namorando? Ótima pergunta. Gostei dessa pergunta. Olha, nós já tivemos essa experiência na prática e eu adoro falar do que eu já vivi na prática, né? Então, quando a gente teve o relacionamento com a Aline, éramos nós três, relacionávamos os três, aconteceu que entre eu e a Aline as coisas começaram a não funcionar muito bem, a gente tinha ideias diferentes, então nós duas resolvemos que terminaríamos o relacionamento. Ok? Ela e o Bardo ainda continuaram se relacionando por muito tempo ainda, depois... E vivendo, inclusive, na mesma casa na época, ela morava com a gente ainda. E, teve uns problemas. O único problema que eu tive nesse momento foi que eu tive que conviver com a minha ex dentro de casa. Pegando seu marido. Não, mas não era pegando meu marido. O problema era ex mesmo. Era ex. Era assim, eu tô ali com a minha ex. Jeito, né? Sabe? Não, era mais o lance de ser a minha ex e não porque era namorada do meu marido. Não tinha nada a ver com isso. Mas aí o que aconteceu? Depois que ela acabou voltando, foi morar em outro lugar, e eles ainda continuaram o relacionamento depois, a gente continuou se vendo, e não tive mais esse problema, assim, eu não tô com a minha ex mais dentro de casa. Uma pergunta, a sua família, seu pai e sua mãe são casados? Você aceitam? Os meus pais? Eles levam numa boa, gente. Teve uma conversa com eles, a Aline foi lá em casa diversas vezes, o Léo frequenta a casa dos meus pais. Eles receberam muito numa boa. E a tua mãe e teu pai? A minha família já é mais complicada, gente, mas não é pelo fato de eu ter dois maridos, tá? O problema com eles é que eu sou bissexual, então entra em outro campo. Então, com os dois homens podem, com mulher não. Na verdade, assim, com dois homens não. A minha mãe falou comigo a vez que eu tentei explicar, eles não conhecem o Léo ainda pessoalmente, eles se recusaram. Não, eles conhecem pela internet, mas pessoalmente se recusaram a conhecer. Mas, assim, é mais pelo fato de que a minha mãe disse assim... Filha, olha só, por que tu não termina? Então, se tu não gosta mais do teu marido, acaba o casamento e fica com o outro. Eu não tenho problema. Pode ter dois. Ela não consegue entender, mas aí eu compreendo hoje, eu já briguei muito em função disso, eu quis colocar meio que igual abaixo. Você falou, mas eu gosto do meu marido e gosto do outro também. Eles não conseguem entender que isso é possível. E então, como eles não entendem, eu também não posso deixar de viver o que eu quero viver. Porque eu não entendo. Um marido dá um trabalho, mas dá um trabalho. Quem tem eu entendo, Mas eu entendo. Eu acho que eu entendo. Você jura? Eu não consigo entender. Eu acho que eu não conseguiria. Mágica. Eu entendo. Assim, não consigo. Eu sou apaixonado por ficar sozinho. Eu adoro ficar sozinho porque eu leio muito, eu estudo muito. E eu tenho muito mais tempo para ficar sozinho agora. Eu gosto de ficar sozinho também, acho do legal. que eu tinha quando eu estava só com a fada. Não, é porque eu não tenho que dar 100% da atenção para ela.
Eu dou atenção para as crianças, eu dou atenção para ela e sobra um tempão para dar atenção para mim e até para outras mulheres. Mas outras mulheres aí fica difícil. Simone, tem pergunta aí, Simone? Tem pergunta, mas olha, Luciano, se a moda pega, hein, vai dividir a mulher, né, Bardo? Manda lá, Simone. Olha só, isso aqui aí. é a Tainá. A Tainá está insistindo naquela pergunta da Luciana. Qual a maior dificuldade que vocês têm em relação à intolerância das pessoas? Não é possível que vocês não tenham nenhuma dificuldade. Olha, gente, o que eu posso falar das minhas dificuldades? Muito raro acontecer do público, das pessoas lá fora virem fazer algum ataque a mim. Como ela falou antes, na escola, como é que é, tem que explicar. Eu não tenho que explicar para as pessoas como é que eu vou viver. Isso foi a forma que eu escolhi e como eu respeito a tua forma de viver, eu gostaria que você respeitasse a minha forma. E as pessoas, na verdade, me chamam de corajosa por viver assim. Então, eu não tenho problemas em relação às pessoas lá de fora. Os meus problemas são que a minha família não aceita a minha forma de me relacionar. Esse é o meu problema. Léo. Oi. Também? Eu, olha, sinceramente, não enfrentei quase nada de problema até hoje. Você tem filhos? Não tenho. Quer dizer, agora tenho 2. Com certeza. E elas têm as vantagens de 2 pais, tá? Olha o tamanho dele, né? Quando elas inventam de brincar de pular nas costas de alguém, de quem será que é, né? É bem mais fácil para elas. Ok, tem mais uma pergunta aí da galera de São Paulo. Existe um lugar para conhecer pessoas interessadas no poliamor? A outra já gostou. Então, como nós tivemos muita dificuldade naqueles primeiros anos para encontrar outras pessoas que nos validassem, quando a gente encontrou e começou a viver isso tudo, nós pensamos, cara, nós somos artistas, a gente tem aí uma arma na mão, vamos divulgar isso aí. E aí a gente montou essa banda, que é a Bardefada, que é uma banda que serve para divulgar o poliamor. Então, se tem um lugar onde pode encontrar pessoas hoje, são nos shows da Bardefada. Ninguém mente pra ninguém aqui, então. Não existe a mentira. Não, a gente tenta ser o mais claro possível um com o outro. Às vezes a gente não gosta do que a gente vai ouvir do outro, né? Mas também não precisa... Seguidamente a gente não gosta do que ouve um do outro. Mas tem que precisa praticar a comunicação não violenta. Comunicação não violenta, eu adorei isso, gente. Tem uma coisa, assim, que as pessoas questionam muito sobre esses relacionamentos, a intimidade, a sexualidade. Não precisa entrar em detalhes mínimos de como foi com outra pessoa. Precisa? Não. De como foi. Então, como foi? Ela fez o quê? Conta tudo? Não precisa. Não, é que assim... Se quiser perguntar, pergunta. Se quiser responder, responde. E se não responder, pratica ainda a conversa não violenta? Não, gente, assim, no nosso caso acontece assim, às vezes, por exemplo, o meu relacionamento com o Bardo, que é bem diferente do meu relacionamento com o Léo, eu e o Bardo nós temos fetiche em contar um pro outro às vezes. A impressão que eu tenho, eu posso estar falando uma besteira enorme, pode até brigar comigo, mas a impressão que eu tenho é que o Bardo está numa situação muito cômoda, porque ele tem 2 filhos com você. Então, e a Aline já veio, já foi, não sei quem já fez, já foi, não sei quem já fez, já foi. Você não tem medo de que você seja descartável dentro dessa relação? Porque o Bardo continua. O Bardo não sai. Não tenho. Quem disse que o Bardo continua? Eu falei, o Bardo tá aqui pra ficar. Eu posso sair, tipo assim, eles podem decidir não querer mais ficar comigo. Se tu sair, desmorona o castelo, né? Mas eles não pode sair, senão perde a graça. Mas, Renata, isso também num casal normal. Você não tem garantia 100%. Não tem garantia. Você pode estar muito bem hoje, amanhã teu marido conhecer uma outra pessoa. Então, tem que escolher por mais problemas. Sofrer por 2, aí vai ficar complicado. Essa pergunta valeria para qualquer relação monogâmica, normal. Os problemas são os mesmos. Exato, são os mesmos. Só uma dimensão um pouco maior. Não, doutora, E quando você separa, quem paga pensão para quem? Não são os mesmos, Lu, porque o Bardo... Aí é difícil, hein? O que eu tento falar... um advogado especialista. Nos Estados Unidos já tem, né? Quem paga pensão? Especialistas, aí cada caso é um caso. É uma coisa que não dá para generalizar. Aí a gente tem que combinar cada um. Mas parece que Simone Garuti foi conhecer a intimidade de outro trisal, Andréa, Fernando e Sérgio. Eu quero entender. Luciana Gimenez, nós estamos em Guarulhos, na Grande São Paulo, e hoje nós vamos conhecer a história da Andréa, que vive um relacionamento a 3. A Andréa tem 2 maridos. Quando a gente já começa contando assim, Andréa, as pessoas que estão em casa devem se perguntar como começou essa relação. Foi mais uma curiosidade, na verdade. Tá, você vivia uma relação com o Sérgio. Seu marido, até então, você vivia essa relação normal. Casamos 7 na igreja, na guinalda,
como manda o figurino, né? Aí depois um dia você estava na internet e eis que você conhece a palavra poliamor. Poliamor. Isso, foi abrindo a mente da gente para uma possível relação dessa natureza. Que foi o que acabou acontecendo, Aí né? você conheceu o Fernando. Fernando. Fernando também. No começo, você contou pra ele que você queria viver uma relação, assim, uma relação séria. A primeira coisa eu falei que eu era casada, não tinha intenção de me separar, que nós éramos poliamoristas, então que havia a possibilidade, sim, da gente ter um relacionamento sério. Então agora eu quero conhecer os seus dois maridos, pode ser? Pode. Sérgio e Fernando. Vamos lá na sua casa? Vamos sim. Para sua família e disse, olha, eu vou viver uma relação a 3. O que eles disseram? Quando eles souberam, eles quis uma explicação, acharam isso muito estranho. E com o tempo eles entenderam. Agora eu quero saber do Fernando. Portugal, um país conservador, português, chegou lá e falou, olha, vou viver o poliamor. E aí? A minha mãe disse que é modernice demais. Sua mãe achou muita modernice. E seu pai? Vai viver a vida. Como é a intimidade de vocês? Você dorme com quem? A gente divide o tempo, né? Então, ele tem um quarto dele, o Fernando tem um quarto dele. Tá. Então, porque todo mundo, a primeira coisa, então os dois se relacionam? Não. Não, Os vocês dois, não se relacionam não, os três. não. Você se relaciona com o Fernando e depois você se relaciona com o Sérgio. Isso. Agora, e se o Sérgio ou o Fernando te propusesse trazer uma mulher para a relação? Não que a gente saia procurando, mas se acontecer e ela, claro, for uma pessoa que queira se entregar a nós, porque ela nunca vai conseguir ter uma relação paralela, ou só com o Sérgio ou só com o Fernando. André, o que você diria para quem está nos assistindo nesse momento e que acha tudo isso muito diferente? A gente não é contra a monogamia, a gente não quer mudar o mundo, o que a gente quer é respeito, né? Eu acho que isso é o mais importante dentro da sociedade. Aqui em casa eu me sinto assim, plena, realizada. Aqui para mim é o nosso paraíso. Ali o caso é mais ou menos um pouco parecido, né? Ela tem 2 maridos. É bem parecido. É bem parecida a história. Bem parecido, Luciana. São héteros também, né? Também, eles não se relacionam entre si e ela diz que divide. 2 dias ela dorme com o Fernando, 2 dias com o Sérgio. Eu não entendi se eles são abertos ou fechados. Não, eles não se relacionam, eles são mais fechados. Mas se eles conhecerem uma pessoa, ela disse, a pessoa até pode entrar na relação desde que todos concordem. Parecido, a mesma coisa. É um voto, todo mundo tem que votar? Todo mundo tem que concordar. É democrático o negócio. É democrático, né? Agora, doutora, na mulher, existe uma bissexualidade em todos os casos ou não? Não necessariamente. O mais importante é que as pessoas sejam como eles, que sabem exatamente o que estão fazendo. Né? Você vê que são 3 pessoas equilibradas, que sabem que gostam, que está tudo em comum acordo. Não tem ninguém aqui, ai meu Deus, porque eu não vejo sofrimento. Não estão sofrendo. Né? E a gente vê muitos casais aí que aparentemente são maravilhosos, mas em 4 paredes porque o que a gente história sabe é normalmente, outra. o que acontece, e eu vejo muito, é que o homem normalmente trai e a mulher fica na vontade, não faz nada, e aí fica arrasada porque ama. É mais comum, né? As últimas estatísticas que eu vi a respeito é de que as mulheres traem, tipo, tanto quanto. Todo mundo igual. Tá meio a meio. Pode ser. Mas assim, eu acho que esse programa aqui dá uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem o que é poliamor. Pensarem na o poliamor não é swing, não é promiscuidade, não é falta de respeito. É uma coisa que eles vivem e entendem que não precisa ser uma monogamia. Velado. Gente, vivemos muito mais hoje. Você conhece uma pessoa com 18, 20 anos. Nossa. E a vida, 40 né? de A casado. expectativa de vida hoje, vamos lá, 90, 100? Você já pensou viver, tudo bem. Não pensei. 70 anos com uma pessoa. Não.
Gente, Um só. E pensa assim, ó. Mas olha, razão. parece que o negócio está tão organizado que até tem a questão legal que está sendo pensada Sim. e discutida. Nós temos uma tabeliã que vai tirar essas dúvidas, porque tem a questão legal, que eu te falei, quando separa, como é que faz, como é que organiza essa união estável. Coloca aí. Quando as pessoas começam a viver juntas, qualquer que seja o modelo que elas escolham, elas têm a preocupação de garantias de direitos. Então, essas pessoas têm preocupações com como é que vão cuidar de filhos, e se forem adotar filhos, como é que farão. É muito importante dizer que os efeitos dessas questões futuras podem precisar ser decididos pela justiça, é uma questão de eficácia. Você pode ter que ter um juiz participando dessa situação de dissolução para resolver algumas questões. Não é o caso, não é a atuação do tabelião. A atuação do tabelião é garantir a forma jurídica, a forma pública à vontade dessas pessoas. Então, existem algumas coisas que se podem ser... Tem que fazer. Simone, o que as pessoas estão falando aí? Olha, aqui as pessoas estão muito confusas ainda, Luciana. É. Tem gente admitindo que gostaria de viver uma relação assim, mas tem um ponto importante que o Fábio colocou. Eles, por exemplo, têm um trabalho, eles vivem uma banda de rock, mas uma pessoa que tem um trabalho mais convencional, não é mais difícil, doutor? Eles estão concordando, não é? Não é mais complicado de expor na sociedade? Ele não é da banda, quer dizer, ele é da banda de rock, pelo que eu entendi. Você é da banda de rock também? Sim. O Léo pode falar com mais propriedade. Eu tenho um trabalho convencional. Você trabalha com o quê? Eu trabalho num banco. Bem convencional. É bem convencional. E as É pessoas? demais pro meu gosto. Oi? E aí, como é que eles encaram isso lá no banco? Cara, o meu círculo de amigos e tal, todo mundo entendeu numa boa. Já foram em Mas festa não de... teve aquela brincadeirinha, um cara fala, então me apresenta a fada, que é gata, também quer Eu já ajudar. apresentei, já foram lá em casa no meu aniversário, várias pessoas. Não rolou então- nada. Não. Não, ela tá falando de apresentar pra apresentar. sexo, coisa assim. Se a fada ficar interessada na pessoa, por que não, né? Gente, mas é muito moderno o negócio. Não, mas olha, Léo sempre vai ser Léo, independente com quem ele tiver. Ele falou uma coisa legal aqui pra mim, eu acho que foi até nos comerciais. Você se preocupa, eu falei assim, eu sou muito ciumenta, eu não teria coragem que meu marido fosse sair com outro, eu ia realmente ter medo, acho, de perder. Aí você falou, olha que interessante, é que você tem medo que ele encontre numa outra alguma qualidade que talvez você não tenha. Realmente, eu acho que a gente pensa nisso, né? Eu Mas penso. tem. Outra tem qualidade que eu não você tenho. E aí você Exato. tem medo de perder. Aí ele É. falou uma coisa pra mim, olha só, ele falou, Complicado. não, mas aí no nosso caso, a gente não perde, porque agrega. Exato. Pelo amor de Deus, Eu não quero agregar essa agregar minha nada. casa vai virar uma guerra. Não quero agregar nada. É, porque o amor, o poliamor é repartir, né? Uma coisa que Agrega repartir, valor ao né? camarote. Uma Exato. coisa que o teu marido briga contigo, te incomoda e tal, ele encontra na outra lá Então. e ele pacifica e tu fica só com a parte boa. Aí você fica com me o deu melhor de dois Então, mundos. Mas assim. aí você colocou uma coisa muito interessante Ah, que pra quem fala. está assistindo televisão. Isso é louco. Muita gente que está assistindo fica numa zona de conforto com o discurso da gente aqui. Não entende de fato o que é a relação de vocês e quer se aproveitar dessa história. E quer usar essa história de modo oportuno. Sim. Por exemplo, eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo. O meu marido convive com uma pessoa cheia de defeitos. Todo mundo. Claro. Todo mundo. Então, assim, se ele gosta de mulher mais magra, eu sou mais rechuchuda. Se ele gosta de morena, eu sou loira. Fora Ele casou com a mulher errada também, né? fora as questões as internas, enfim. Então, dentro de uma relação e de uma rotina, você sempre tenta se adaptar, mas não vem um pacote perfeito, não vem todo como você gosta. Nunca, ninguém E aí aguenta. a pessoa vai buscar outra pessoa que não eu, não vai conviver com as minhas diferenças e com meus erros e não vai conviver com a parte... Vai, porque vai estar lá também. Não, Lu, a pessoa tem que se Olha. adaptar. Aí não, Olha, eu não... Aí ele vai É que pegar uma chega que magrinha, essa mulher. pessoa vai ter defeitos também. Nós Entende que é uma E chega um roda. ponto, chega um ponto que tu já tá careca de saber. E aí ele vai achar numa terceira coisas que nem tu nem Nossa, ela uma coisa tem, vai virar entende? uma bagunça, vai Mas, ter 10 gente, ó, Gente, estamos falando de duas coisas bem interessantes do ser humano. A psicanálise fala que nós somos seres faltosos. neuróticos e loucos. Não todos, mas a maioria é neurótica, mas tudo bem. Nós somos seres faltosos. Não é aquele... Ai, tá faltando sempre, parece que tem um buraquinho aqui. Uma pilha de necessidades infinita. E aí, muitas pessoas acham que o poliamor é pra ficar enchendo de várias pessoas. Não. Algumas pessoas erram e entram no poliamor pensando isso. Eu vou me completar com 3, 4, 5, 10 e não acaba. Nossa. Tá, mas o que acontece? Essa falta que nós temos, como você falou, meu marido pode querer isso, aquilo, outro. Todo mundo tem faltas, graças a Deus. Porque se você não tivesse, você cai em depressão. É como chocolate. Não sei quem aqui gosta de chocolate. Ok. Alguém não então gosta, eu dou, Tiago? Luciana, pra você uma caixa de chocolate. Nós fala, ai, Diana, que delícia, Dá vontade de comer tudo. adora. Pois é. Aí eu te dou mais uma caixa de Não, chocolate. é Fala, bom. nossa, que delícia. Aí eu te dou a terceira. Você fala assim,
eu tô começando a ficar enjoada. Aquela Acho coisa da da quarta, você fica felicidade. doente. Aquela roda da felicidade. Sim. Só Entendi. como funciona? Que a senhora falou pra mim Então, no as camarim. pessoas... O objetivo maior do ser humano é o quê? Ser feliz. Com certeza. Nascemos com Deveria. esse objetivo. Concordo. Entendi. Ninguém quer vir ao mundo nem passar uma Quer ir noite feliz. assim, eu quero hoje ter uma noite no sentimento péssimo. Não, a gente veio aqui para Claro. ter um momento brilhante, Pra se né? divertir, claro. Então, como é que isso funciona? A ciência da felicidade já fala que é 50% genético, se você não tem um tipo de transtorno mental grave, 50% já é garantido. As circunstâncias alheias, a política, problemas financeiros, O a meio. tua idade que você não tem como mudar mais, só tem 10% de influência. E 40%, Rê, são as nossas escolhas e atitudes. Se minha genética e minhas escolhas são normais, são boas e positivas, eu tenho 90% de chance de ser uma pessoa extremamente Olha isso. feliz. É a ciência da felicidade que dá Depois você vai uma pauta para o adorei. tempo. Isso, pô. Bom, mas tem mais uma pergunta para eles. Depois você vai me contar isso. Eu adorei essa ciência Tá. da felicidade, gente. Outra pergunta. Vocês inventaram esse namoro a 3 pra ficarem famosos? Vocês estão namorando a 3 para ficar famoso? Tá, deu certo, vocês estão aqui hoje. Bom, Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? todo mundo Responde aí, faz, Fábio. essa aí já tá... Até porque vocês têm uma banda de rock, né, Luciane? E vocês cantam poliamor também na banda. Exato. Não, a função de ter um trisal, com certeza não tem nada a ver com a gente querer ficar famoso. Eu caí de paraquedas nessa relação. Exato. Para começar, eu nunca imaginei que eu fosse ter 2 maridos. Eu nunca planejei isso. Eu, como bissexual, já tinha meu marido e tal, eu imaginei que eu teria uma namorada, uma outra mulher na relação. E tudo isso aconteceu porque essas são as minhas necessidades como pessoa. Agora, não porque eu ficaria famosa. Para começar, eu não sabia que o Brasil ia começar a abrir portas. Então, para a gente poder falar sobre isso. Até então, era tudo tão escondido. Não podia ficar mostrando na rua. Hoje, eu caminho na rua de mãos dadas com os dois sem medo. Sabe? Não tenho medo disso. A gente só montou a banda realmente porque não tinha informação. Ok. A gente precisava, né, fazer Eu isso. tenho que ir para os comerciais agora, eu já volto. A minha pergunta para você é o seguinte: você pensa em ter um poliamor na sua vida? E eu já volto. Gente, olha, o papo tá muito bom. Infelizmente, eles estão me dizendo que eu tenho que terminar. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Mas, olha, interessante, o que eu saquei aqui do programa de hoje é que, pelo menos, eles são verdadeiros, né? Porque a gente vê, hoje em dia, as pessoas mentem. E as pessoas têm vontades, elas ficam se podando, se martirizando e acabam ou fazendo e não contando, ou mentindo. Então, pelo menos, o que eu entendo aqui no relacionamento de vocês é que vocês fazem, contam, são felizes, tem o DR, é uma coisa que está ok, eu adorei o que ele falou, a discussão... A comunicação não Comunicação violenta. não violenta, vou levar isso para casa, muito bem. Parabéns, eu acho que pelo menos vocês se Obrigada. entenderam. Obrigado. Então, Valeu eu acho mesmo. que, né? O que nós mais queremos é muito amor. E a gente quer espalhar o amor em todos os cantos, que as pessoas se amem sem medo. Sem medo. Só se Boa amem. sorte para vocês. Obrigada, então, Bardo, Fábio e Léo. Parabéns aí para vocês que estão nessa harmonia total. Renata Banhara, Obrigada. trabalho para você ficar mais, mais moderna. Doutora Diana, muito obrigada também. Luciana, foi um prazer. Simone Garuti, vamos todas nós trabalhar para sermos mais modernas. Mais entender. modernas, né? E a comunicação não violenta eu vou adotar É também. boa também. Quando o Eu marido acho. começou a falar, você já não quer atacar. Você tem que ouvir com calma, respirar e tentar entender. É isso mesmo que você falou, amor? Eu vou ouvir mais. É isso aí. Eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Valeu!